Cristo ressuscitou, aleluia, ressuscitou verdadeiramente, aleluia. As bem-aventuranças não são apenas um prémio de consolação que Jesus promete àqueles que têm que passar por dificuldades grandes na sua vida. Não há aqueles que não têm que passar por elas e que bom e que sorte, e depois aqueles que passam por todos aqueles tormentos, mas Jesus diz, pronto, tenham lá de cuidado que eu tenho aqui uma boa consolação para vocês. Não. Até porque, segundo o Evangelho de São Lucas, fugir para o caminho contrário das bem-aventuranças é até caminho de maldição. Ai de vós, os ricos, ai de vós que agora rides, ai de vós que estáis consolados, ai de vós quando todos falarem bem de vós. As bem-aventuranças são, de facto, o caminho seguro para o cristão trilhar, porque só com o coração puro nós poderemos ver a Deus, só alimentando, entre aspas, esta fome e esta sede de Deus, nós nos colocaremos sempre em busca e em procura dele. Só sendo misericordiosos, só sendo mansos, só verdadeiramente suportando com fidelidade as tribulações, nós chegaremos lá. Mas porquê falar das bem-aventuranças? Porque há uma em particular que todos nós certamente trocaríamos pela inversa. E os apóstolos realmente não tiveram essa bem-aventurança. Ela é só para nós. Ela está bem apresentada no Evangelho de hoje. Quando Tomé tem todas as hesitações e não quer acreditar, não é apenas porque tem dúvidas, porque segundo o Evangelho de São Mateus, por exemplo, todos no final estão a ver Jesus, todos o estão a adorar, mas alguns ainda estão a duvidar. A dúvida e a fé não são incompatíveis. A dúvida não gera logo só por si a falta de fé. A dúvida até pode ajudar a criar esta fome, esta sede, este desejo de saber mais. E isso não é contrário à fé, pelo contrário, aprofunda a própria fé. Mas a falta de fé é exatamente uma decisão perante a dúvida ou perante todas as outras coisas, os outros dados que nós tínhamos, em que dizemos eu não quero acreditar. A dúvida e a fé talvez tenham de coexistir em cada um de nós toda a nossa vida. E isso não é mau, não é nada mau. Mas hoje, dizia eu, hoje o Evangelho apresenta-nos essa bem-aventurança para nós. Tomé estava com muitas dúvidas, certamente, não quis acreditar enquanto não tocasse, enquanto não colocasse o dedo nas chagas do Senhor, e depois finalmente até vai acreditar sem isso, ele até vai abdicar disso mesmo. Vê Jesus ressuscitado, essa evidência aparece na sua vida e reconhece que ele é Deus. Diz, meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz-lhe isso, porque me viste, acreditaste. Mas depois anuncia essa grande bem-aventurança para nós. Felizes os que acreditam sem terem visto. Preferíamos nós ser como Tomé, ver para acreditar? Pois, talvez sim. Talvez fosse simpático, talvez fosse, não sei se seria mais fácil, mas certamente diferente seria. No entanto, o Senhor anuncia esta bem-aventurança para todos nós. Felizes os que acreditam sem terem visto. Felizes os que acreditam mesmo no meio das suas dúvidas. Felizes os que acreditam mesmo no meio das dificuldades. Felizes aqueles que não se deixam apenas remoer, que não se deixam apenas desgastar por todas as hesitações em acreditar, por todos os tormentos, por todos os sofrimentos, por todas as ansiedades, por todas as angústias, mas que mesmo assim no meio da sua vida acreditam. E aquilo que nós vemos é que quem acredita realmente vive de outra forma e de outra maneira. Tem uma alegria já hoje, aqui e agora, mas que ainda será mais plena quando chegarmos todos à casa do Pai. Quando tudo verdadeiramente, porque as bem-aventuranças, todas elas apresentam uma situação futura. E elas dizem, nós somos já felizes hoje, mas futuramente teremos a razão concretizada de toda essa alegria. Pois qual é que é o bem futuro, digamos assim, daqueles que acreditam sem terem visto? Jesus não diz, curiosamente, neste Evangelho, mas podemos imaginá-lo, podemos perceber qual ele é. E terá a ver, certamente,
com colocar cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu sítio, não vivermos tão angustiados por todas as certezas, por todas as seguranças, que na verdade muitas vezes mais não são do que evidências que nos esmagam, que nos derrotam e que muitas vezes nós nem as controlamos. Talvez o nosso grande problema seja querer controlar demasiado tudo e acabamos por perceber que não controlamos e que as coisas não estão assim tanto na nossa mão como isso. E por isso, talvez por isso, a grande conversão a nos tornarmos como as crianças seja hoje tão urgente como aquela primeira vez em que Jesus a disse: se não vos tornardes, se não vos converterdes, e se não vos tornardes como as crianças que confiam no Pai, que correm para o Pai, que olham para o Pai, que procuram o Pai, não entrareis no reino dos céus. Uma santa e feliz Páscoa para todos vós. Este é o segundo domingo da Páscoa, em alguns lugares chamado de Pascuela. Para nós termina a oitava da Páscoa. Entre o domingo passado e este domingo é como se não tivesse passado nenhum dia. Todos os dias foram celebrados como se fossem o próprio dia de Páscoa. De amanhã em diante temos 43 dias de tempo pascal até chegarmos ao Pentecostes. Que o Senhor vos abençoe a vós e a todos os vossos um santo domingo. Que a alegria de Cristo pascal inunde as vossas vidas.